Olá, estamos iniciando neste dia 18 o primeiro podcast da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. O iPod é 18, iPod 18 da ADCE. E muita gente pode perguntar, mas por que 18, né? Porque 18 é o dia de hoje que se inicia este veículo de comunicação muito importante para com associados, com a população, com todas aquelas pessoas que querem conhecer um pouquinho da ADCE. E 18 porque todo dia 18 de cada mês, durante o ano todo, nós teremos o podcast da ADCE. E 18 horas, que é o horário que será iniciado todo o podcast. E agora vem o fato principal da inspiração do 18. 18 é o horário do Ângelus, é o horário que nós temos, nós cristãos, Nossa Senhora no nosso coração, na nossa devoção. E como 18 é o horário do Ângelus, nós vamos iniciar então dedicando a ela para que ela seja a padroeira do podcast da ADCE. Dom Júlio, é com grande alegria, com grande satisfação que nós estamos recebendo o senhor nesta primeira edição do podcast. E hoje acompanhados aqui pela Regina Carvajal, que é a presidente da ADCE, pela Ana Carolina, que é a vice-presidente, e pela Beatriz, né, filha da Regina, que vem nos acompanhar também, prestigiando esta abertura. E a vocês que estão em casa também, o nosso grande abraço, a nossa grande satisfação por estar nos acompanhando. E gostaria, Dom Júlio, que o senhor fizesse assim a sua apresentação e nós vamos fazer nesse bate-papo uma série de perguntas e baseados numa frase que a sua mãe disse no seu livro de biografia, que é a dona Teru Koshiro, né, que ela falou: meu filho, quanto mais você sobe no tronco da árvore, mais fino ele vai ficando. E não se esqueça que mais forte será o vento. O senhor começou lá no começo mesmo, né, nascendo numa família cristã e é a raiz dessa árvore, né? O senhor não tinha sentido nenhum vento ainda. Eu gostaria que o senhor contasse, então, quem é Júlio Endia Camini, criança, onde nasceu, como foi, quem eram seus pais, seus avós? Muito bem, muito obrigado. Antes de mais nada, queria saudá-lo, né, Vanderlei? Obrigado pelo convite. Saudar todos aqueles que nos acompanham aqui nesse estúdio de transmissão, né? A Regina, a Ana, né? E a Beatriz. Também saudar todos os associados da ADCE, Associação de Dirigentes Cristãos, Empreendedores Cristãos. E todos aqueles que acompanham este podcast. Bom, uma parte você já falou, né? Da minha vida. Sou Júlio Endia Camini, nascido em 1962, na cidade de Garça. É uma cidade do interior, perto de Marília, né? Ela está bem próxima de Marília. Nasci, então, nessa cidade, sou descendente de japoneses, né? Como vocês podem perceber pela minha cara, né? Tá na cara, né? Sou neto de japoneses. Meus avós vieram em 1930, chegaram no dia 3 de março de 1930. Chegaram no Porto de Santos, subiram pela Estrada de Ferro até a Hospedaria dos Imigrantes, que fica no bairro do Brás, em São Paulo. Lá permaneceram alguns dias. Interessante que essa Hospedaria dos Imigrantes foi primeiramente utilizada pelos italianos e depois também por outros imigrantes e também os japoneses. Ficaram lá alguns dias, foi feito um trabalho de triagem e eles foram embarcados também na Rede Férrea Sorocabana e foram para a cidade de Garça, os meus avós paternos e os meus avós maternos para a cidade de Lins. Os meus avós paternos trabalharam primeiramente na lavoura de algodão. E
E depois, então, os meus avós maternos foram para Garça, os meus pais se conheceram, né? E se casaram. E então nasci desse casamento, né? De filhos, né? De imigrantes japoneses. Com 3 anos e meio, a nossa família foi para São Paulo, para a capital. E foi ali então que começou também a minha, de modo bem específico, foi aí que começou então a minha história, a educação cristã, né? Fiz a primeira comunhão, entrei na Cruzada Eucarística, fiquei coroinha e depois fui convidado para entrar no seminário e com 12 anos fui para Londrina iniciar então a preparação. Com 25 anos fui ordenado padre, né, e com 49 anos fui ordenado bispo. Né, e estou aqui agora em Sorocaba, né, enviado pelo Papa Francisco. Voltando um pouquinho no tempo, Dom Júlio, os seus avós, quando decidiram vir ao Brasil, eles foram motivados, né, por algo assim que talvez tenha impulsionado, que seria que no Brasil tinha muito ouro, né? Era isso? Não? Não. Como que foi essa história do café? A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é o contexto histórico, econômico do Brasil, porque o governo italiano não mandava mais trabalhadores para as fazendas de café. E então os grandes proprietários de fazendas, né, foram procurar pelo mundo mão de obra excedente. Tentaram na China, não deu certo, até que então no Japão encontraram essa possibilidade. O Japão passava por transformações econômicas muito grandes. Aquele famoso fenômeno do êxodo rural, as cidades se inchando, né, de uma mão de obra excedente. Então, era uma política de governo, era uma política do governo japonês de mandar a mão de obra excedente para fora. E foi, então, assinado um contrato. Existe lá no Museu da Imigração esse contrato, escrito em japonês e em português. Né? Eu visitei esse museu e vi esse documento. Então, o Japão então, se comprometia em mandar trabalhadores, né, mão de obra excedente para as grandes fazendas de café, né? E por isso, então, começou todo um movimento, né, de migração, né, dos japoneses aqui para o Brasil. Meu avô saiu do Japão porque passava fome, né? Essa é a realidade, né? Ele me contou que a comida do dia a dia era abóbora. Quando ficava doente, podia comer um pouquinho de arroz, né? Então, era uma situação de grande pobreza. E lógico, para convencer o japonês a atravessar o mundo, atravessar os oceanos, vir para um país totalmente desconhecido, de uma língua, cultura totalmente diversa, eles tinham que fazer uma propaganda, né? E na propaganda ali tinha lá, né, também não é invenção, tem lá o documento histórico, né? Dizia assim: no Brasil há uma árvore com frutos de ouro. Opa. Basta estender a mão e colher. Era o cafeiro. Mas os meus avós não pensavam no cafeiro, pensavam que aqui dava de fato ouro na árvore, né? E eles vieram com esta ilusão, não só eles, né? A minha avó materna, eu vi a documentação dela, né? Ela veio com documento falsificado, com 16 anos de idade. Por quê? Porque no contrato entre Brasil e Japão, não se podia mandar trabalhadores avulsos. Tinha que ter família. Tinha que vir o núcleo familiar, pai, mãe e filhos. Por quê? Os fazendeiros achavam que com isso iriam fixar as famílias nas fazendas e eles não iam fugir, coisa que tinha acontecido com os italianos. Porque chegavam aqui, encontravam uma situação de escravidão, o que eles iam fazer? Eles caíam fora, fugiam das fazendas. Né? Então eles tinham a ideia de fixar e de manter, né, essas famílias nas fazendas. Por isso, então, era proibido vir trabalhador avulso. E a minha avó falsificou a documentação
né? E ela veio como filha de um casal que não era casal. Chegaram aqui no Brasil, cada um foi para o seu lado. Né? E eu encontrei o documento da Polícia Federal, da minha avó, né, quando teve lá, acho que uma anistia. Então ela pôde se cadastrar com seu nome verdadeiro. Com qual é o nome da sua avó? Mauche. 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 E aí foi uma... Eu vi toda essa documentação, né? Olha só que coisa, ela veio com nome falsificado, com uma filiação inventada, né? Por quê? Porque ela ouviu lá no Japão que aqui encontrava pepita de ouro pelo caminho. Era só recolher. Né? Com 16 anos de idade, sozinha. Nossa. Sozinha, né? Ela sofreu muito, né? Lógico. Né? A lembrança muito viva da minha primeira infância, né? Era de ver a minha avó trabalhando, né, no sítio, né? Ela era a primeira a levantar, ela era a última a dormir, né? Aquelas coisas assim que o pessoal conta, né, de memória do passado, né? Quando matava porco, né? Começava de manhã cedinho, né? E era um evento familiar, porque todo mundo se reunia para matar aquele porco, não é? E aproveitava tudo do porco, né? E a última coisa que se fazia no dia era o chouriço. E a minha avó era a única que ficava trabalhando até altas horas. Eu ia dormir, porque eu não sei que hora que ela ia dormir, né? Então, foi uma vida, de fato, de muito sacrifício. Isso tudo foi em Garça? Foi em Garça. Porque eu ia passar férias, né, no sítio dos meus avós. Nessa época tinha comemoração de Natal lá? O senhor lembra? Não, eu não passei Natal lá, né? Tá. Eu normalmente tirava férias no final do ano, mas era sempre depois do Natal. Né? Então, uma ocasião sim, né? Mas era uma coisa assim muito simples. Era uma coisa muito simples. Mas nessa na fase, verdade, a minha família era a mais religiosa, né? Em São Paulo, né? Meus avós paternos, né? E de modo muito específico, o meu avô paterno e a nossa família. Os outros eram batizados todos, mas não eram de uma prática frequente. Né? E na época que o senhor está contando, quantos anos o senhor tinha quando o senhor foi trabalhar na lavanderia com o seu pai e seus avós? Não, eu não trabalhei na lavanderia, não. Eu fazia confusão na lavanderia, mas não trabalhava na lavanderia, não. O que é essa confusão na lavanderia? Porque eu meti a mão onde não devia, né? Então, numa das ocasiões, eu coloquei a mão lá numa máquina, cortou toda a minha mão, perdi pedaço de 2 dedos, né? Até hoje eu tenho a marca, né? Eu me lembro, porque eu devia ter uns 2 anos e meio, 3 anos, né? Coloquei a mão onde não devia lá e aí tive um acidente grave, né? Mas quem trabalhava na tinturaria, então, eram os meus tios, meu avô, né? Meu pai, né? Também, né? Então, eles tinham a tinturaria e trabalhava nessa tinturaria. O senhor já lavou roupa? Já, mas isso bem mais adulto, né? Adulto, já lavou. Lembra dessa época aí, quando lava roupa? Não. Eu era muito pequeno. Era muito pequeno. Algumas coisas que o meu pai me deu a dica, né? Quando era mais jovem, eu nunca lavei roupa quando mais jovem, mas mais adulto, né? Morando fora do país, então tive que me virar um pouco, né? E aí eu me lembro de algumas dicas que ele me deu, né? Eu nunca tinha lavado roupa, mas das dicas do meu pai eu me lembro, né? Me lembrei. De separar as cores, né? De não misturar as roupas coloridas com a branca, né? Depois também alguns cuidados com relação a passar, né? A roupa, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter, né? De manter o ferro sempre limpo, né? De começar pelas roupas brancas, né? E de algumas dicas que eram muito básicas, que toda pessoa, né, que está acostumado com isso faz, mas eu nunca tinha feito isso, né? E essas dicas foram fundamentais para não cometer erros graves, tanto na lavagem quanto na passagem da roupa.
É uma bronca que às vezes eu tenho lá em casa, porque a senhora que trabalha lá mistura a roupa e de repente uma roupa que está nova fica colorida. Fado, É né? por isso que eu também não tenho muito roupa nova, não, porque não tem problema, né? Eu não ligo muito para isso, Então, não. nós contamos a história da sua mãe falando da árvore. Então, a primeira infância, né, a raiz da árvore, ela começou. Aí o senhor subiu um pouquinho e foi motivado lá para sua família em São Paulo a frequentar a missa. O senhor ia na missa, me consta aqui, inclusive me parece que no livro da sua biografia, que levava o senhor no colo para a missa, né? Meu avô era um homem muito piedoso. Ele ia na missa todos os dias e era ele que me levava, né? Eu não entendia nada, tinha quantos anos? Tinha 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos, né? Mas ele me levava, né? Eu ficava lá quietinho, né? Às vezes ficava dormindo, mas me lembro, né, disso, né? De que ainda sonolento no colo do meu avô, né? A primeira missa do domingo, né? Os sinos da igreja, né? E são os mesmos sinos que continuam tocando, né? Da paróquia São João Batista, da Vila Califórnia. E ele sempre me levava, principalmente à missa aos domingos, mas também durante a semana ele frequentava. Então essa foi a primeira experiência religiosa, né? No sentido de que essa experiência religiosa da primeira infância, né? Até os 4 ou 5 anos de idade, a gente depende da família, né? Ela só é possível por uma ação da graça de Deus, sem dúvida nenhuma, né? Porque para experimentar a presença de Deus é necessário que Deus venha nos auxilie com a sua graça. Isso é sempre, isso para qualquer idade. Mas numa idade dessa, né, a gente não tem um instrumental, não temos as condições racionais, né, nem talvez afetivas para saber que é uma experiência de Deus, é uma experiência religiosa, uma experiência de fé. Para isso a gente necessita do ambiente, de modo especial, da família. A experiência de fé, a experiência de Deus é mediada pela vida religiosa da família. É por isso que quando os pais, né, vêm e trazem seus filhos pequenos na missa de domingo, né, e eles causam aquela confusão, né, na igreja, né, e eles vêm pedir desculpa, perdão, porque a criança não se comportou direito. Eu sempre falo, não, isso me incomoda. É mentira, me incomoda, sim, né, mas veja, se não trouxer nessa idade, né, não é perigoso não ter esta oportunidade. Deve trazer. Tá certo que às vezes incomoda. Paciência, né? Mas o ganho é muito maior, né? Às vezes a gente não consegue ver isto, né? A gente não percebe, né, que mesmo nessas condições, né, a criança pode, por uma ação da graça de Deus, mas principalmente pela vida religiosa dos pais, né, chegar a uma experiência real, verdadeira e profunda de Deus, né? Às vezes a gente subestima isso e a gente não pode subestimar isso. Então, lógico, né, que é uma 4 anos de idade, que experiência a gente tem, né? Mas eu me lembro, né? E ela está gravada na alma. Aí a gente vai carregar isso ao longo da vida. Sim, ao longo da vida. Interessante. Porque hoje em dia a gente vê mesmo, né? Mudou muito a realidade. Eu vou à missa aos domingos e eu vejo lá crianças que os pais levam carrinho, celular e a criança... Agora, eu acho que é importante também os pais explicarem para os filhos aonde eles estão indo e por que está indo, né? Porque senão vira um parque infantil. Lógico, né? Precisa chamar a atenção, né? Isso. Ensinar uma certa disciplina, né? Isso sem dúvida. Não dá celular, não é para ficar distraído. Não é? Mesmo que seja para atrapalhar os outros, deixa a criança participar do jeito que ela pode, do jeito que a graça de Deus lhe concede. Subindo um pouquinho na árvore, né, que o senhor está agora começando a subir esses galhos da árvore já. Qual que foi o senhor foi coroinha, não foi, Dom Júlio? Fui coroinha, sim. Nessa época, então, eu fiz, com 6 anos de idade, então
7 anos de idade, a minha mãe me colocou na catequese, né? E eu não me lembro muito bem quando foi que eu fiz a primeira comunhão, mas eu fiz a primeira comunhão muito novo, né? Devia ter acho que uns 7 anos de idade, 8 anos de idade no máximo. E depois da primeira comunhão, então a minha mãe não queria que eu deixasse a igreja, né? Continuasse frequentando a igreja. Então ela me colocou no grupo de coroinhas, né? Então eu ia, como coroinha, eu ia à missa todos os dias, né? Então isso também me aproximou bastante, né? Da vida religiosa, da vida de fé, né? E também da vocação. Nesse período também eu queria, bom, eu deveria ter uns 4 anos e meio para 5 anos, né, de idade, né? Lógico que a gente tem muito poucas lembranças disso, mas tem algumas coisas que marcam a gente, né? Então, eu tinha uma saúde muito frágil, vivia internado no hospital por causa das minhas crises de bronquite asmática, né? E numa dessas longas internações foi que eu aprendi a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. E aprendi não como uma fórmula decorada, mas como oração mesmo, né? Porque quem passava a maior parte do tempo comigo no hospital era o meu avô. E meu avô me ensinou a rezar a Ave Maria, ou melhor, ele rezava junto comigo a Ave Maria. Eu aprendi a rezar, né? Com ele, né? Todos os dias a gente rezava a Ave Maria e metade do Pai Nosso, porque ele era japonês, ele nunca conseguiu decorar o Pai Nosso inteiro. Ele rezava o Pai Nosso inteiro, mas para rezar do Pão Nosso de cada dia para frente, ele precisava rezar junto com os outros. Ele morreu sem conseguir aprender a rezar o Pai Nosso inteiro, ainda que o rezasse, né? Mas aí tinha que ser junto com os outros. Veja lá como que é importante essa mediação, né? do meio, do ambiente familiar, né? É uma experiência de fé, experiência de viver a enfermidade como participação pessoal no mistério redentor de Cristo. Tá certo que naquela idade eu não tinha essa consciência, mas a experiência real é autêntica, ela é verdadeira, né? Ainda que eu não tivesse um instrumental racional, né, para dar esse significado, né, essa memória ela está muito viva. Não, muito viva. Não tem como rezar Ave Maria e Pai Nosso hoje sem me sentir no colo do avô, né? Quando o senhor reza Ave Maria e Pai Nosso hoje, o senhor também dedica essas orações também para o seu avô? Mas nem precisa, nem precisa, porque mais. Se não fosse ele, eu não rezaria, não é? Não teria... lógico que, sem dúvida nenhuma, né? Sempre rezo por eles, né? Na missa principalmente, não tem como não me lembrar, né? Não tem como não me sentir vinculado, né? A tantas pessoas que me legaram a fé, que me transmitiram a fé, de maneira viva, né? Não como uma doutrina, como uma ideologia, como um código de ética, não. Transmitiram a fé como vida nova, né? Como realidade viva, né? Então, não tem como eu não me sentir vinculado a tantas pessoas, né, que através das quais chegou, né, a fé viva, né, para mim. Então, veja, eu acho que essa experiência... Eu sei que, né, que muitas pessoas às vezes têm poucas lembranças dessas idades, mas eu sou muito grato a Deus, né, no sentido de que as poucas lembranças que eu tenho, né, são como uma âncora, né? São muito poucas lembranças que eu tenho dessa primeira infância, como é normal, né? Como é normal para todos nós. Mas eu tenho muita gratidão a Deus porque essas poucas lembranças são uma âncora para a minha existência. Teve um padre que cutucou o senhor para entrar no seminário? Teve, sim. Foi também uma coisa interessante, né? Porque eu ia na missa todos os dias e eu estava me preparando para entrar para a missa, então eu estava colocando a batina, né? Coroinha estava na sacristia botando a batina. E aquele dia eu estava sozinho.
E sozinho na sacristia. Quando entrou, então, o padre, o pároco, né, que é o padre Vitório, falecido há pouco tempo. E o padre Vitório era um pároco muito zeloso, muito bom, né, mas era um descendente de espanhol, daqueles assim, muito sanguíneos, quentes, né? José Maria Escrivá. Eu acho que era mais. Mais, eu acho que era mais, pelo que eu conheci ele, né? Bom, do meu conhecimento pessoal. E então, quando ele entrou na sacristia, eu tinha grande respeito por esse padre, mas também tinha um medo muito grande dele, né? Lógico, coroinha tinha 10 anos de idade, né? E entra o pároco lá na sacristia, tentei ficar invisível, né? Não tinha capa de invisibilidade, mas ele me viu, né? E aí ele chegou perto de mim, né? Apontou o dedo pro meu nariz, olhou para mim e falou assim: menino, você quer ser padre? Nossa. Aí eu falei: sim, senhor, quero sim. Foi mais de medo do que... Aí eu nunca tinha imaginado ser padre. Isso não estava no meu horizonte de expectativa. Nunca pensei quando criança em ser padre, né? E até um bom tempo... Também da minha adolescência, acho que eu não imaginava isso, né? E aí o senhor foi estudar para o seminário, falou com os pais, como é que foi? O Porque teve que escolher uma... O padre acreditou em mim, visitou minha família, me incentivou, me colocou no grupo vocacional. E aí chegou uma certa hora que não tinha mais jeito, tinha que ir, né? Ou dizia não, ou dizia sim, né? Então, com 12 anos de idade, então, eu fui para o seminário. E por que o senhor escolheu congregação dos Palotinos? Palotinos, porque o padre Vitório era palotino. A paróquia era cuidada pelos padres palotinos. Eu, com 12 anos de idade, eu nem sabia que diferença havia entre padre diocesano, padre religioso, não sabia que diferença que havia entre palotino, franciscano, beneditino, capuchinho. Isso para mim era como é que eu posso dizer? Estava fora, né, da minha compreensão. Fui aprendendo isso aos poucos, conforme o tempo foi também passando, conforme eu fui sendo formado, né? Então, lógico, as motivações com as quais eu entrei no seminário não foram as motivações que me fizeram permanecer no seminário. E estas também não foram as motivações pelas quais eu pedi, né, para fazer a primeira consagração e para receber também as ordens sagradas. A gente vai amadurecendo e a gente vai também amadurecendo as motivações. Quantos anos foram de seminário? Então foram 5 anos de seminário menor. 1 ano de período introdutório, período canônico. E depois mais 7 de seminário maior. O que marcou, assim, no seu coração mesmo, profundamente, esses anos todos, que no seu sacerdócio, que o senhor lembra, assim, algo que o senhor aprendeu lá, uma palavra, um ensinamento, teve alguma coisa... que o Espírito Santo iluminou o senhor para o senhor falar, eu não vou sair dessa missão? Não, eu não tive. A minha grande dificuldade vocacional, né, era exatamente essa questão da origem da minha vocação, né? Porque, de fato, a origem da minha vocação foi uma coisa assim, meio... Como é que eu posso dizer? Às vezes a pessoa imagina o início da vocação como uma visão de Deus, uma iluminação do Espírito Santo. Eu comecei porque eu não tive coragem de dizer não pro padre. Né? Esse foi o início. Esse foi o início. Então essa era a minha grande dúvida. Eu falei, mas eu nunca imaginei ser padre, né? Eu até lia, né, nas histórias dos santos, né? A história do meu fundador, São Vicente Pallotti, né? Que ele brincava de rezar missa para os seus amiguinhos, para os irmãos mais novos. Isso a gente vê às vezes, né, na internet, né? Esses menininhos, né? Que se vestem de padre, reza a missa, encanta, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Linda de ver. E eu lia essas histórias todas e ficava pensando, acho que eu não tenho vocação. Porque eu nunca fiz isso na minha vida, né? Eu nunca rezei, nunca brinquei de rezar a missa. Meu irmão, sim, meu irmão rezava a missa de brincadeira para os coleguinhas, fazia a hóstia, preparava fazia aquele suco horroroso que tinha cor de vinho, né?
E eu falei, mas acho que o meu irmão sim tem vocação, eu não, né? E ele entrou no seminário, no mesmo seminário que eu. Ele entrou no mesmo seminário, ele era mais novo, tudo. Ele falou, não, e todo mundo achava que ele ia ser padre, né? E confirmava essa expectativa, né? Porque de fato ele tinha uma personalidade muito expansiva, extrovertida. Ele era, assim, de fácil relação, né? Era né? Muito diferente de mim, né? Nós somos muito diferentes, né? E eu sempre achava que, não só eu, como os outros, né? Achavam que ele ia ser padre. Eu estava lá meio por acaso. Então, a minha grande dificuldade era exatamente isso, né? Mas é interessante, né? Que chega um momento em que a gente precisa, de fato, dar uma resposta, né? Eu descobri que o chamado de Deus, Deus chama a gente, né? Cheguei à convicção de que Deus chama a gente, mas eu não devo impor a Deus o modo como Ele me chama. Né? Tenho que ser humilde, né? Eu não posso pretender que Deus venha e apareça para mim numa visão, né? E como o profeta Isaías, né? Que tem a visão no templo, né? E tem o anjo que pega lá numa tenaz, né? Um carvão incandescente e toca nos lábios do profeta Isaías, né? E diz que os seus lábios são purificados. Eu não vou pretender que Deus, para me chamar, né? Tenha que impor a Deus um modo dele me chamar. Eu falei, bom, Deus chama as pessoas do jeito que Ele quer, né? Agora, cabe a mim responder, né? Então, eu tenho que ser humilde, né? De saber que Deus, eu não vou impor a Deus o modo como Ele vai me chamar. Mas eu preciso ser responsável e livre, né? Para responder a Deus, né? Então, chegou um certo momento e falou, não, reconheço que Deus me chama de uma maneira muito singela, muito simples, né? Isso não vai na minha vida, na minha biografia como uma coisa grandiosa ou heróica, né? Mas eu devo responder e respondi e reconheço que todos os dias, antes de sair da cama, eu preciso de novo responder ao chamado de Deus. O senhor acompanha no seminário de Sorocaba muitos seminaristas já nesses anos todos. E muitos deles deixaram o seminário, né? Teve alguns que continuaram a se ordenar e alguns deixaram o seminário. O senhor acha que a pessoa deixa o seminário porque ele perdeu a vocação ou porque alguma tentação maior vem na pessoa e ela não consegue superar essa tentação e sai? O senhor, quando ficou estudando esses anos todos lá, passou por esse momento também de tentação, de dúvida, de deixar o seminário? Sim, sem dúvida. Crise, sim. Né? Crise, né? Crise, sim. A crise é sempre uma crise... A crise pode ser o pré-anúncio da morte ou pode ser uma crise de crescimento e de amadurecimento. Significa que as motivações anteriores não são mais suficientes. E que a gente deve achar as motivações, né, mais profundas, conforme o Evangelho. Então, pode ser um momento de crescimento, de amadurecimento. Né? Ou pode ser aquilo que antecede, né, de fato, a morte. Ou mesmo o reconhecimento de que a vocação é outra. Né? O reconhecimento de que a vocação é outra. Então, é interessante, né? No trabalho de formação, a gente não tem condições de medir a vocação das pessoas. Vocação é mistério de Deus, né? Eu não sei por que Deus me chamou, não é? Deus poderia ter chamado pessoas mais inteligentes, mais santas, mais preparadas do que eu, como o fez, né? Mas Ele também quis me chamar, tá bom, né? É um mistério, né? Chamou um, mas não chamou outro. Não entendo isso. Então, a gente não tem uma máquina para medir vocação, chamado de Deus, né? Agora, como trabalho da formação, a gente tem que sempre avaliar se a pessoa tem as condições para responder à vocação divina. Se a pessoa dá mostras de estar respondendo à vocação de Deus.
se a pessoa é coerente na sua resposta ao chamado de Deus. Se as motivações para responder ao chamado de Deus são maduras, são coerentes com o Evangelho. Não é? Isto é a nossa responsabilidade. Nós não julgamos se Deus chama ou não. Isso é muito difícil. Acho que até a gente tem que ter a humildade de dizer que isso está... Nós não somos admitidos a este mistério. Né? Mas a gente tem a responsabilidade de ver como a pessoa responde. Né? E ajudá-la na sua resposta. Né? E fazer e colaborar, contribuir para que a resposta seja madura, seja livre, seja responsável. Não é? Este é o trabalho difícil, né, da formação, né, e também do acompanhamento das vocações. Se tem aí um jovem que está assistindo hoje aqui o nosso podcast, e ele vem assim, né, porque eu recebi, quando divulguei, assim, nós divulgamos o podcast, várias pessoas fizeram contato comigo, perguntando algumas coisas. E dá para perceber que o senhor tem uma, vou chamar de audiência, mas tem muitas pessoas que seguem o senhor na rede social. E dá para perceber em alguns jovens querendo saber alguma coisa sobre vocação, né? O que faz? O que um jovem deve, quando ele sentir essa vocação sexual, qual é o caminho que ele tem que procurar na arquidiocese? Não, o jovem, todo jovem precisa, né, responder a uma vocação. Né? Então, qualquer que seja a vocação. Né? Lógico, se ele tem o desejo de abraçar a vida sacerdotal, tá bom, aí então tem os convívios vocacionais, né? Então, todos os anos a gente promove encontros ao longo do ano, né, que nós chamamos convívios vocacionais. Né? São encontros direcionados a jovens que se sentem vocacionados para a vida presbiteral aqui na Arquidiocese de Sorocaba, né? E que primeiramente tem o objetivo de ajudar os jovens a conhecerem a si mesmos. Né? Fundamental isso. Porque se a pessoa não sabe quem é, como é que ele vai projetar aquele que ele quer ser? Né? Então, tem que ter uma base é um trampolim, né? Para você dar o salto, você precisa se apoiar em algo, né? Que é o trampolim que dá um impulso. Então, conhecer-se a si mesmo. Né? Então, tem o objetivo de conhecer-se a si mesmo. E nesses convívios vocacionais, eu acho que a grande ajuda que a gente pode dar, né, é exatamente isso. A partir disso, muitas coisas começam a ficar mais claras. Né? Ajudam, né, de fato, o jovem ou a prosseguir ou ver, não, de fato, achava, mas não é isso. Não é isso. Né? E isso é algo positivo. Né? Eu acho que isso, participando desse processo de discernimento vocacional, com honestidade, né, qualquer que seja o resultado, isso vai ser sempre positivo para o jovem e também para a igreja. Né? Porque se a pessoa não tem a vocação e vai ser padre a todo custo, não tem jeito. Depois isso tem consequências, mesmo, né? Isso tem consequências muito negativas também. Pode ter. Arcebispo deve passar por né? isso. Né? Então, a primeira coisa é isso, convívio vocacional. Depois do convívio vocacional, depois do convívio vocacional, o convívio vocacional ele se conclui, né, com... Então, aí são dadas algumas informações sobre o que é a vida presbiteral, sobre a vocação, como funciona aqui na nossa arquidiocese as coisas. São dadas alguma formação, né, sobre também a vida cristã, a vida de fé, a vida religiosa. Ao final do ano, né, do convívio vocacional, então, nós fazemos o processo de admissão. Né? Aí é um momento importante que a gente vai admitir os jovens para aquilo que nós chamamos de período propedêutico. Né? Daqueles que participam, né, do convívio vocacional, nós não aceitamos todos.
Porque a gente precisa fazer também um discernimento. Falou, não, tá bom, você tem as condições, a gente percebe, e dona idade é para isto, né? Então a gente aceita. Ou alguns a gente fala, olha, você tem que fazer mais um ano. Ou a gente fala, olha, não é o caso, você não tem as condições. Isso não é um julgamento da moral da pessoa, é julgar objetivamente as condições. Não é? Tem algumas condições que são limitantes, algumas doenças, né? Algumas deficiências, né? Que a gente não está julgando a moralidade da pessoa, mas a gente está também vendo as condições, não, as condições que objetivamente o impedem, né? O impedem, não tem jeito, né? Outras, às vezes, a gente fala, não, precisa melhorar nessa área, naquela área, mas você vai ser admitido, né? Então, começa um ano de propedêutico, que tem a finalidade de continuar o discernimento vocacional, o conhecimento de si, né, a formação na doutrina católica, a introdução à vida de oração, a introdução à vida comunitária, né, a iniciação ao trabalho pastoral, ação evangelizadora. Ao final daquele ano, dependendo da avaliação, a gente admite ou não para a próxima etapa que nós chamamos de discipulado. Dura 3 anos, né? Ao longo desses 3 anos, então, ele vai estudar, vai fazer a faculdade de filosofia, vai ser acompanhado e, de novo, ao final dessa etapa, é feita uma avaliação para ver se a gente o admite para a próxima etapa, que é a da configuração, que dura 4 anos. Né? E, ao longo desses 4 anos, ele vai ser também admitido a alguns ministérios. Né? Então, o ministério de leitor, depois de acólito, depois se faz admissão às ordens sagradas, e depois que ele conclui, né, a etapa da configuração, ele vai fazer o período de síntese pastoral, que dura mais 1 ano, e no final disso, então, ele pode pedir a ordenação diaconal. E depois de mais ou menos 1 ano, ele pode pedir a ordenação presbiteral. E sempre avaliando, né, como é que foi a sua caminhada ao longo de todo o tempo, né? O senhor foi ordenado quando? Em 1988. Foi no Paraná? Foi no Paraná, Foi no Paraná. A ordenação diaconal foi em 1987, em São Paulo. E nós éramos só 2 na nossa turma, né? E então a gente combinou de não se ordenar sozinhos, a gente se ordenaria juntos, né? Passamos a vida toda juntos, por que se ordenar separado, né? Então aí a gente combinou, né? Então a ordenação diaconal fazíamos na minha paróquia e a ordenação presbiteral na paróquia dele. Né? Então a minha paróquia era São Paulo, Santa Marina Virgem, Vila Carrão, e a paróquia de Cambé, Santo Antônio, né? Então aí a gente se ordenou lá padre nessa cidade de Cambé. Dom Júlio, ouvindo o senhor contar aí, a gente sente que assumir uma ordenação sacerdotal é uma responsabilidade, né? Que o senhor deu o seu sim, né? E depois os outros chamados, né? De padre até chegar a ser chamado pelo anúncio apostólico, o convite para ser bispo, levou quanto tempo? Então, eu fui nomeado bispo em 2011. Né? Então, 88 para 2011 são 13 anos. 2011, Então, quando o núncio me chamou, ele não me disse para que era, ele me convocou, né, para ir até Brasília, a anunciatura. Eu estava em São Paulo. E aí, quando ele me chamou, eu fiquei pensando, né? Falando, o que pode ser, né? Eu passei a noite acordado pensando no que deveria ser. Eu já sabia, mais ou menos, porque era só 2 coisas que podiam ser, né? Para me chamar na anunciatura. Ou para me dar um castigo, né? E eu sabia que eu tinha cometido erros na minha vida, mas nada que fosse digno de ser chamado pelo digno para tomar um castigo dele. Ou era, então, para ser nomeado bispo. Então, eu passei a noite pensando em alguma razão para não aceitar a nomeação de bispo. Como que o núncio chega a esse chamado? Porque ele tem que
tem que haver uma pesquisa, alguma coisa assim, levar para o Papa aprovar, quer dizer, tem todo um... Tem todo um processo, sim. O núncio aqui no Brasil, ele faz as consultas, né? Nós, bispos, podemos apresentar ao bispo candidatos ao episcopado. Nós já fizemos isso. Tá. A gente se reuniu, a gente escolheu alguns nomes, apresentamos para o núncio. Depois o núncio ele vai fazer uma consulta, ele manda carta para o bispo, para os outros padres, né? Para superiores, manda carta para todo mundo, né? É um exame bastante severo, né? Até os maus pensamentos ele sabe. Não, tô brincando. Mas tem perguntas assim bastante, como é que fazer? Objetivas, né? E são perguntas bastante sérias, né, em relação aos candidatos ao episcopado. Então, certamente, eu passei também por estas consultas, né? Eu sabia que desconfiava, né? Porque eu era o provincial, superior provincial. Então, sendo superior provincial, a gente começa a ficar um pouco em evidência, né? Então, certamente deve ter havido consultas em relação às minhas... com relação à idoneidade, né, a ser nomeado bispo. Mas o senhor contou agora superior provincial, é isso? Era superior provincial, exato. Tá, mas então, em 2000 o senhor era padre eu era padre 88. Em 88. Como é que chega? Trabalhei 5 anos na cidade de Cambé, depois eu fui fazer estudos de especialização em Roma, voltei em 1995 para o Brasil. Comecei a trabalhar na formação de padres e ensino de teologia. Em 2001, eu fui mandado de volta para Roma para fazer o doutorado. Em 2005, retornei para Curitiba, continuar trabalhando na formação sacerdotal, formação dos padres. E em 2004, fui eleito superior provincial. Então, eu me mudei para São Paulo. O mandato era de 3 anos, né? Então, em 2008, né, concluí... fui eleito em 2008, né? Em 2011, concluí, então, o primeiro mandato, fui reeleito para o segundo mandato, né? E foi aí, então, que fui chamado para a nunciatura. E voltando naquele exemplo lá daquela lição que a sua mãe deu, o senhor já estava numa altura significativa, já na área, como bispo, né? Dando o seu sim. Existe uma diferença muito grande de responsabilidade. Mas tenho meus colegas. Como é que é? É o Bia. É isso, né? Não sei como que ela fala, ela ouviu aqui e falou. Celular tem essas coisas, viu, gente? Ela entra assim, se deixa no silencioso, mas a tal de Bia aí, ela entra. E eu estava falando do senhor, existe uma diferença brutal, assim, de responsabilidade, de ser pároco, ser padre, e de repente receber lá a ordem do bispado, porque o senhor foi bispo auxiliar de São Paulo, né? O senhor foi chamado para ser bispo auxiliar de São Paulo. Aumenta muito a responsabilidade? O vento bate forte? O vento começa a aumentar, sem dúvida, aumenta bastante, de modo significativo. Tá certo que como bispo auxiliar, né, eu tinha muitas responsabilidades, mas tinha algumas coisas que cabiam ao arcebispo, né? Principalmente os problemas mais graves, eu podia dizer, né, isso não é comigo não, isso é com o arcebispo, né? Então... E aí depois a gente acaba também sendo o arcebispo, e não tem mais jeito, né? A gente só pode apelar pro Papa, mas o Papa é só coisas assim, né, extraordinárias. Mas o arcebispo não chega pro senhor e falava, ô Dom Júlio, tenta resolver aí, você só me traz... Não. Nossa relação com o arcebispo era muito boa, né? O Dom Odilo, eu tive uma experiência como bispo auxiliar em São Paulo, muito positiva. Para mim foi uma escola, né? Foi um aprendizado muito grande, mas também eu acho que
Eu sou muito grato também a Deus por isso, né, de ter começado como bispo auxiliar, né? E ter começado como bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade-mundo, porque lá nós temos contato não só com uma grande cidade, né? Mas nós temos a oportunidade de entrar em contato com o mundo, né? Porque se trata de uma diversidade muito grande, cultural, sociológica, étnica e assim por diante. Eu tive contato com muita gente e com muitas realidades diferentes. Então, e também o fato de a gente estar num grupo de bispos, né, auxiliares junto com o arcebispo. Nós éramos 7, né, junto com o arcebispo. Então tivemos uma convivência assim muito boa, né? Eu acho que para mim foi uma experiência muito positiva, né? Muitas das coisas que de fato eu vivi na Arquidiocese de São Paulo, aprendi lá, me são muito úteis aqui também, né? Na Arquidiocese de Sorocaba. Muita gente, Dom Júlio, não sabe, né, a diferença de diocese, arquidiocese, porque bispo, porque arcebispo, não tem essa noção dessa hierarquia, né? Como é que as pessoas Bom, poderiam eu também não, entender? eu tive que ir aprendendo, né? Como é que as pessoas entendem isso e aprendem isso? Bom, então é o seguinte, arcebispo, ele está à frente de uma arquidiocese, por isso que é o arcebispo, né, ele está à frente de uma arquidiocese. Agora, por que arquidiocese? Qual é a diferença entre arquidiocese e diocese? É que a arquidiocese, ela é sede metropolitana de uma província eclesiástica. A província eclesiástica é sempre formada por um grupo de dioceses. Elas têm entre si uma relação de comunhão, né? Então, e a sede, né, desta província eclesiástica, formada por diversas dioceses, é a arquidiocese. As outras dioceses são chamadas de dioceses sufragâneas. Elas não estão submetidas, eu não tenho responsabilidade de governar as dioceses sufragâneas. Isso não. Quais são elas, Dom Júlio? Então, aqui na província eclesiástica de Sorocaba, é a diocese de Jundiaí, Itapeva, Itapetininga e Registro. Né? E a arquidiocese de Sorocaba, então, é a sede. Né? Então, nós temos uma relação não de subordinação, mas uma relação de comunhão. Né? O arcebispo, ele como que representa o Papa, né, nessa comunhão eclesial. Por isso que também ele usa uma insígnia, né, que nós chamamos de Palio. Palio não é o carro da Fiat. Palio é boa essa. É boa. O Palio é uma insígnia que indica, né? Esse que é feito que é o arcebispo. Carneiro, tal. Hein? O Palio que é feito isso, com é feito carneiro... de lã de carneiro, que são abençoados. Vão ser abençoados por essa época do Natal, né? Tá. E depois são confeccionados pelas monjas do mosteiro de Santa Cecília em Trastevere. E aí eles confeccionam esses palhos que eles colocam, então, no túmulo de Pedro. E no dia de São Paulo e São Pedro, o Papa, então, dá, né, aos novos arcebispos, né, esses palhos. Legal. E essa diferença que o senhor teve de bispo depois ser chamado pelo núncio de novo, o senhor quer ser arcebispo ou não? Ou já vem a ordem direta? Não, já vem a nomeação do Papa. Lógico, a gente é livre, né? Ninguém é obrigado a fazer nada, né? A gente é livre. Mas é lógico, se trata da nomeação de um Papa, né? Então a gente tem que ter uma razão grave para não aceitar, para dizer não, né? Às vezes tem, né, razões, né, que nos impedem, né, de aceitar, né, esse tipo de nomeação. Qualquer que seja a nomeação, a gente pode sempre dizer não. Né? Onde é que o senhor estava quando eu estava para arcebispo de Sorocaba? Não, eu estava voltando da cidade de Franca, tinha ido lá para fazer presidir uma missa e fazer a pregação. Então, estava retornando da cidade de Franca, estava na rodovia... Estava na rodovia, tinha acabado de passar no pedágio.
E aí veio a ligação, né, no celular, né? Naquela época atendia todas as ligações que chegavam no meu celular. Hoje em dia, se não está no cadastro dos meus contatos, eu não atendo mais. E naquela época eu não tinha o contato da anunciatura, eu atendi. E aí vi que era da anunciatura, passei pelo pedágio e encostei no estacionamento para conversar, né? E aí o Núcio, na verdade não foi nem o Núcio, foi um secretário, né? Um oficial da anunciatura que me comunicou que tinha esta carta, né, de nomeação, né, como arcebispo de Sorocaba. Eu posso partilhar isso. Então eu falei, né, olha, é o seguinte, eu gostaria de permanecer como bispo auxiliar, né? Se não for possível permanecer como bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo, pode me enviar para qualquer arquidiocese do Brasil ou do mundo, se quiser. Eu vou lá e trabalho como bispo auxiliar. Aí o oficial foi bastante firme comigo. Falou, não, a nomeação é do Papa e está nomeando o senhor como arcebispo de Sorocaba. Aceita ou não? Sim, senhor, tá aceitado. Não precisa fazer mais nada, não. Tá bom. E então foi uma nomeação feita na estrada? Foi feita pelo telefone na estrada. Olha só que interessante. E aí eu tive que parar para tomar um chazinho, né? Tinha erva doce pra calmar. Vim pensando, né? Aí eu, quando passei pela Castelo Branco e vi ali, né, a placa Sorocaba. Falei, puxa vida, eu nunca entrei aqui, né? Acho que eu vou dar uma entradinha pelo menos para ver como é que era. Mas eu já estava meio cansado, falei, não, vou continuar a viagem. Outro dia eu venho visitar, né? Eu nunca tinha entrado na cidade de Sorocaba, só via a placa, né? Sorocaba, quilômetro 99, quilômetro 79 da Castelo Branco, né? E quando o senhor veio conhecer Sorocaba, veio meio anônimo ou veio já? Não, eu já vim com uma mudança. Ah, já veio já vim com a mudança, né? Então, e o que achou de Sorocaba? Eu gostei. A primeira impressão... Bom, naquela época, a primeira impressão que eu tive foi muito positiva, né? Mas depois também, lógico, acho que... O pessoal sempre me pergunta, né, se eu gosto de Sorocaba. Eu falo, gente, vocês não precisam perguntar se eu gosto de Sorocaba. Como é que eu não vou gostar de Sorocaba? Como eu não vou gostar de vocês? Né? Se eu não amar as pessoas, os meus diocesanos, eu vou amar quem? Né? Se eu não amar vocês, azar meu, não de vocês. Né? Então, não tem como não gostar de Sorocaba. Né? No início, o pessoal sempre perguntava se eu estava gostando de Sorocaba, até que eu cheguei, perdi a paciência e falei, não me perguntem mais isso. Né? Vocês não precisam ter insegurança quanto ao meu amor por vocês. Né? Não deve mais perguntar isso. Né? É carência afetiva do povo. Não, eu entendo, né, que as pessoas precisam de uma certa confirmação. Né? Quantas cidades hoje o senhor toma conta? Assim, então, são, além da cidade de Sorocaba, mais 11 cidades. Né? São 12 cidades ao todo. São 59 paróquias. 73 padres, mais ou menos 1.200.000 habitantes. Nem sempre todos são católicos, mas esse é o número total. Um número aproximado, 1.200.000 pessoas. Mais ou menos. É grande, é um governador. Eu já poderia talvez até pedir bispo auxiliar, mas vamos ver. Isso é uma coisa que... E o que vem depois de arcebispo? Subir mais alto na árvore, o que vem depois? Não tem mais. Não vem cardeal? Não. Bom, isso são os ofícios, né? Mas como ordem, sacramento da ordem é diácono, padre, bispo. São esses três. Eu acho que não precisa mais que isso também, né? Não sei, né? De repente pode ter o primeiro bispo japonês, ou o primeiro cardeal japonês, ou o primeiro papa japonês, né? Mas eu não quero isso não, Deus me livre. O senhor é novo ainda. Não quero saber disso não. 61 anos de idade, tem muito chão pela frente. O senhor tem medo de alguma coisa, Dom Júlio? Claro, sem dúvida. Tenho medo de um monte de coisa. Tenho medo de fazer as coisas erradas, né? De não ver as coisas que às vezes a gente deveria ver, né? Essa é uma experiência dura, né? Quando a gente percebe as coisas e ou não se dá conta, ou a gente faz de conta que não vê, né? Essa é a pior cegueira, né? Quando a gente não quer ver. Então esse é um... Porque quando a gente vê, a gente precisa fazer algo.
né? A gente precisa tomar decisões, a gente precisa fazer as coisas, né? Então, pela minha experiência, né, as coisas mais dolorosas, mais difíceis, foi quando a gente não quis ver. Então, esse é um dos medos, né? De a gente, uma vez que a gente tem a responsabilidade pelo governo de uma arquidiocese, né, a gente precisa estar atento, né? A gente precisa ver as coisas, né? Às vezes Deus nos dá muitos sinais e a gente, por limitação, por cegueira espiritual ou pela própria situação de pecaminosidade, a gente não vê, né? Então esse é um dos medos que eu tenho, sim, né? De a gente não ver as coisas, né? Eu vou, antes de chegar no tema final lá de Natal, algumas pessoas me mandaram algumas perguntas para fazer para o senhor. Tá bom. Eu vou fazer, porque acho que é importante, né? As pessoas estão assistindo nesse momento e vão lá estar aguardando. Uma das pessoas, vamos lá achar aqui, o nome da pessoa que mandou a pergunta é Carlos Garbo, né? Ele perguntou, o que eu preciso fazer para voltar a comungar? Sou divorciado, vivo em segunda união. Tenho sentido muita falta do sacramento e, assim como eu, acredito que há várias pessoas com as mesmas dúvidas. O que poderia responder para uma pessoa? Bom, Carlos, eu acho que a primeira coisa é procurar o tribunal eclesiástico da nossa arquidiocese. Se está aqui na nossa arquidiocese, se ele é de outra diocese, procure o tribunal eclesiástico competente, né, da sua jurisdição. Por quê? Porque alguns casamentos, na verdade, nunca existiram, né? Houve a celebração, teve festa, teve um monte de coisa, mas Deus não uniu, né? O casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, nós não separamos. Não temos o direito de separar aquilo que Deus uniu. Mas às vezes ocorrem erros tão graves no consentimento matrimonial que a gente percebe e a gente tem as evidências, né, de que Deus nunca uniu aqueles dois, apesar de ter tido casamento na igreja. Né? Mas, na verdade, Deus nunca uniu. Por isso, se faz aquilo que nós chamamos de declaração de nulidade matrimonial. A igreja não tem o direito de separar. Não é divórcio. Não é divórcio católico. Não é isso. É o reconhecimento público da igreja de que aquele casamento que foi celebrado, na verdade, nunca criou vínculo matrimonial indissolúvel entre aqueles dois. De que não houve casamento, porque existem evidências, né, de que Deus nunca uniu aqueles dois. Mas isso não é um negócio que eu acho. Não é de julgamento pessoal. Não, é um processo canônico público, né, e que tem provas, ou pelo menos tem indícios, né, de que de fato nunca houve casamento. Então aí a pessoa pode se casar, né? Não é que vai se casar de novo, não, vai se casar porque aquele outro não houve. Não existiu. Então existem muitos casos em que de fato a pessoa consegue, né, esta declaração de nulidade matrimonial. Tem alguns casos que são tão evidentes, né, que se pulam as etapas, vêm diretamente para a minha mesa, né? E aí eu tenho que ler todos os... Olha só, que tem que fazer o arcebispo. Tem que ler todos os autos, todo o processo e dar a sentença. E sou eu que dou a sentença diretamente. Isso em poucos meses se resolve. Entendi. Poucos meses. Quando a coisa é muito, muito evidente, né? Teve só um caso que eu mandei de volta porque não me convenceu, né, de que de fato não tenha havido vínculo matrimonial. Então aí eu não dei a resposta negativa, mas eu mandei fazer o processo normal, né, de declaração de nulidade. Aí demora um pouco mais, tem seus custos, né? Eu acho que a pessoa precisa também levar em conta de que nós temos, né, custos, né, para manter o tribunal eclesiástico, para manter esse serviço para o povo de Deus. É um direito das pessoas, né?
mas também tem seus custos, porque a gente tem que pagar pessoas especializadas. Nós temos que... não fazemos, né? Eu acho que não é correto as pessoas acharem que nós vivemos só da gratuidade das pessoas. Não é assim, né? Tem juízes, tem notários, tem secretários, tem toda uma estrutura, né, para prestar esse serviço. Então, tem seus custos. Às vezes as pessoas acham que a gente não deveria cobrar nada. Falam, gente, como é que vão prestar um serviço decente, né, para as pessoas, sem também uma contribuição das pessoas, né? E aí, então, se faz esse processo de declaração de nulidade matrimonial. Às vezes acontece da pessoa não ter, né, essa possibilidade. Né? O casamento foi válido, houve o vínculo matrimonial e a gente não tem como desfazer aquilo que Deus fez. Não é? Que pode ser feito, né? Então, de novo, o acompanhamento, né, por parte dos padres para ver aquilo que pode ser feito, né? Às vezes tem casos, né, de casais que estão em outras uniões, estão impedidos, né, de receber a comunhão, né, e objetivamente não podem se casar de novo, porque aí seria um novo casamento e, de fato, isso a gente não faz. Então, o que eu tenho orientado, né, para estas pessoas? De não abandonar a vida cristã, de continuar indo à missa e fazer a comunhão espiritual. A pessoa que faz a comunhão espiritual pode receber as mesmas graças, né, de uma pessoa que faz a comunhão sacramental. Às vezes até muito mais graças do que aquele que vai se aproximar da comunhão indignamente. Não é? Então, a pessoa, mesmo que não receba a comunhão sacramental, né, pode receber a graça, né, da Eucaristia com a comunhão espiritual. Então, tem alguns casais, né, que continuam perseverando na vida de fé, né, tem um movimento, né, tem um serviço da igreja chamado Bom Pastor, encontros, né, para esses casais que não podem se casar na igreja. Entendi. Então, é o cuidado da igreja também para com estes casos, estas pessoas. Uma segunda pergunta, doutor, é da Jussara Pinto de Souza. Ela falou: oi, Vanderlei, o que a igreja pode fazer, atuar, no sentido de ajudar a sociedade a minorar as mudanças climáticas? Pois é. Primeiramente, o trabalho de conscientização, né? Parece pouco, né? Mas mudanças nos hábitos, mudanças no modo como a gente vive, como a gente consome, né, pode parecer que tenha pouco resultado prático e imediato, mas a longo prazo é aquilo que dá sustentação para as grandes mudanças que a gente vai ter que fazer. Não é? Aquele documento do Papa Casa Comum é sobre isso? Não, é Laudate Deum, né? É o último documento para complementar, e não é complementar, mas para retomar alguns temas da Laudato Si, né, que é o aquecimento global. O Papa chamou a atenção de maneira muito clara, muito explícita, de que as mudanças globais, as mudanças climáticas não são uma possibilidade, já é uma realidade. E nós não temos mais como mudar isto a curto prazo. Acho que basta abrir os olhos. O que nós tivemos ali, acho que 3 de novembro aqui nessa região, né, de Sorocaba, né? Aquela tempestade devastadora. Sim. Né? Depois nós tivemos 2 ondas de calor. E nós vamos continuar negando que mudança climática é invenção? Nós vamos continuar dizendo que isso daí é só uma possibilidade futura? Não, já está instalada. Bateu na nossa porta. Já está instalado. E isso não vai mudar. Isso tende a se agravar. E os mais prejudicados são os mais pobres. Esse que é o grande... Porque os mais ricos têm como se defender, têm como se proteger de alguma forma. Né? Mas os que vão sofrer, e os que sofrem, e que com essas mudanças climáticas, são exatamente os mais pobres. Né? Então, o que é necessário? É necessária
uma transição energética, coisa que deveria ter sido feita nesta COP 28. Não me lembro mais qual é o número. Não sei se é 18, se é 28. 28. Nesta COP deveria ter sido tomada essa decisão. Não foi tomada essa decisão. Foi mencionada a necessidade de uma transição energética, mas não foi tomada essa decisão, infelizmente. Então significa o quê? Que estes fenômenos extremos vão continuar. Não é? Então a gente precisa, a igreja trabalha na questão da formação da consciência, na conversão do coração, nas mudanças de hábitos. Acho que aqueles que nos ouvem precisam se questionar. Que mudanças eu tenho que fazer na minha vida para minorar isto? Os resultados vão ser muito pequenos e parcos a curto prazo, mas é isso que vai dar a base e a sustentação para as mudanças globais que nós temos que fazer, né? E o Papa, nessa Laudate Deum, foi muito claro. É necessário a transição energética. É necessário uma nova autoridade mundial que determine, né, esta transição energética e que controle que cada país que se comprometeu atinja os seus objetivos. Porque não é só dizer, nós vamos fazer a transição... Não, nós vamos fazer a transição energética durante este tempo e vamos dar estes resultados ao longo desse tempo. Então é necessário uma nova autoridade global, mundial, que coordene estes esforços e cobre, né, das nações, porque não será possível, né, conter, né, esta mudança climática sem que haja o comprometimento de todas as nações para isto. Né? E isso significa o quê? Cuidar das nações mais pobres, cuidar das populações mais pobres, porque são eles os mais atingidos. Né? Então é necessário agora pagar a conta. Né? E isso não é fácil, isso é difícil. E é cara ainda. É uma conta cara não só financeiramente. É cara, mas vale a pena. É cara porque a gente não fez o dever de casa. É cara porque a gente não mudou quando tinha que mudar. Agora a gente vai pagar um preço mais caro. E quanto mais tempo a gente passa, mais cara vai ficar a conta. Né? E por isso que eu falo, né, que as mudanças na consciência, as mudanças que cada um pode fazer, vai dar muito pouco resultado. Mas é aquilo que vai garantir também que a gente consiga fazer as mudanças globais que são necessárias. Eu vou resumir aqui na última, porque senão a gente vai ficar aqui falando bastante, mas é interessante porque é uma forma de interação, né, entre o podcast da DCE com quem está assistindo. É uma pergunta assim que Iraci Gomes, ela fala, Dom Júlio, por que ministro que está ajudando no altar, não ministra, né, no caso, não pode usar véu na cabeça? Que tem alguns padres que proíbem de usar o véu. Não sei, não tenho ideia. Não tem ideia do porquê. Dela, não sei. Não tem ideia. Não, isso daí é uma questão, como é que eu posso dizer, que cada paróquia pode resolver, deve resolver. Né? Não existe uma orientação. Mas se tudo tiver que regulamentar nessa arquidiocese, eu vou ficar o tempo inteiro regulamentando coisa, né? Se pode usar véu, se não pode usar véu, se comunga de pé, de joelho, na boca, na mão. Mas não existe nada teológico sobre isso, de véu. Não, é uma questão, uma decisão pastoral que cada pároco deve fazer. Ué, se o pároco fala que não use. Né? Ué, que diferença vai ter? Né? Que diferença vai ter na reverência que nós temos ao sacramento, à Eucaristia? Que diferença vai ter, né, em relação à liturgia, à Sagrada Liturgia? Certo? Então, obedeça o seu pároco. Para isso que tem o pároco. Para isso que o pároco é o pastor próprio da paróquia. Né, para que ele, de fato, possa... Ele não age como meu delegado. Lógico que ele está submetido à minha autoridade, é verdade. Mas ele tem autonomia para tomar decisões pastorais que eu acho que ele conhece melhor do que eu.
não é? E eu tiver que ficar lá toda hora dizendo pro pároco o que ele faz, o que ele não faz, então é melhor que eu cuide da paróquia dele. Né? Eu nomeei ele pároco exatamente para resolver essas questões. E se o pároco resolve dessa maneira, obedeça. Qual é o problema? Esse é o fruto da obediência é muito grande, então obedeça o seu pároco. Tá certo. Certo? Deixa eu, pulando agora de assuntos, também antes de chegar umas perguntas do Natal, nós estamos vivendo aí um tempo de mudança radical na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. O senhor assumiu um desafio junto com o Padre Flávio, que é algo assim... Vamos pela ordem, o Padre Flávio e eu. Senhor, mas tudo bem. Mas um dia, talvez, o Padre Flávio chegou para o senhor e sentou lá, Dom Júlio, quero falar com o senhor. E o que é, Padre Flávio? Foi isso que aconteceu. Foi mais ou menos isso. Não foi mais ou menos, foi assim. O que é, Padre Flávio? Então, a Santa Casa está sem provedor, está numa situação de desastre, tudo quebrado, arrebentado, na falência, devendo 60 milhões de reais, quer dizer... Esse foi o meu presente. É um presente de grego mesmo. Esse foi o meu presente quando eu cheguei aqui na arquidiocese. Assumi uma dívida de 60 milhões. Era 60 milhões mesmo, eu lembro, na época que saía estampada no jornal. E, de repente, assumiu uma área que não é da igreja, a área de saúde. É Irmandade de Misericórdia, as irmãs ajudavam, mas o padre não é médico, o senhor não é médico. Então, não temos é uma área de curso saúde, de administração hospitalar, de administração de empresa, nada disso. E aí, de repente, a Igreja Católica de Sorocaba assumiu a Santa Casa. E hoje a população, eu estive lá agora há poucos dias, acompanhado lá de um diretor da ADCE, o Fernando, que é engenheiro, visitando lá as reformas dos quartos e as instalações. E eu pude ver realmente uma nova Santa Casa, uma Santa Casa que está se transformando dia a dia. Mas o principal não é nem o estado físico das paredes, dos quartos. O que eu penso ali é o ser humano que está sendo atendido com dignidade, com respeito. Há uma outra postura profissional dos funcionários, dos médicos. Então, houve uma transformação que veio da pessoa, né, para com as instalações que estão acompanhando isso. Depois desses anos aí, o senhor enfrentando, o senhor ainda perde sono de noite pensando o que fazer com as dívidas da Santa Casa, o crescimento, as investidas do Padre Flávio, que cada vez, agora, o Hospital do Câncer e tantas outras coisas, preocupa o senhor ou o senhor confia que Deus vai prover tudo? Bom, eu sempre consegui dormir bem, né? Isso, graças a Deus, é uma graça que Ele me dá. Agora, não significa dizer que eu não me preocupe, né? Você me perguntou se eu tenho medo de alguma coisa. Ué, não ver as coisas, não é? Eu não sei, eu não quero acusar ninguém, né? Mas muitas vezes, muitas coisas não foram vistas, não é? Ou porque por incapacidade, por incompetência, ou porque não quiseram ver, né? Então, esse é um dos meus medos, né? Porque ali na Santa Casa é um fluxo, né, de recursos muito grandes. Então é uma responsabilidade enorme. Porque a gente está mexendo não só com o dinheiro, a gente está mexendo com a saúde das pessoas, Sim. que é o bem mais precioso, não é? Então a gente não tem direito a errar lá, né? E por isso a gente precisa ver as coisas, né? Ver as coisas. E isso nem sempre é fácil, né? Porque existem às vezes coisas que a gente não são ditas, não são mostradas à luz do dia, não é? Então a gente sempre corre o risco, né, de não ver, ou por incapacidade, ou às vezes também por omissão, por erro nosso, né? Então esse é o grande medo, sim, sem dúvida nenhuma. Não chego a perder noite de sono, isso não. Mas que me preocupa sempre, sem dúvida nenhuma, né? É um peso, né? É um peso que está sobre os ombros. Sim, imagino. Né? Então, fico muito contente, né, de que foram dados passos na direção certa, de que esse navio parece, né,
indo para a direção certa. Mudar a rota foi muito difícil, mudar a rota demorou, né? Eu acho que ainda a gente precisa mudar ainda, né? Muita coisa, mas... Está no caminho certo. Eu acho que o caminho trilhado tem demonstrado que é isso mesmo, né? E qual a expectativa, mudando assim, Dom Júlio, para o centenário da Arquidiocese em 2024, que está se aproximando agora, dia 4 de julho, né? Temos muita providência, a Arquidiocese já começou o ano jubilar, com algumas iniciativas interessantes, o selo, a medalha, tem aí uma série de ações, né? Tem um monumento, tem várias coisas, mas qual a expectativa para o quarto centenário para que as pessoas possam entender melhor, né? Eu fui crismado por Dom Aguirre, passei por todos os bispos e arcebispos, né? E eu sei um pouco dessa história aí, mas qual a expectativa que o senhor tem para o centenário da Arquidiocese? A minha expectativa é de que a gente ame mais, né, a igreja. Eu acho que é isso. Falar de Jesus Cristo, falar de Deus, falar da salvação, do perdão, da misericórdia, é fácil. Falar da igreja é difícil, porque muita gente acha que a igreja não é necessária, de que a igreja só atrapalha, né, de que a gente se salva sozinho, a gente não necessita da igreja. Mas toda a história da salvação, a escritura, né, e a própria história da igreja demonstram, né, que de fato a igreja ela é necessária, né? Aquilo que eu conheço de Cristo, quem foi que me transmitiu, né? Aquilo que é a fé em Deus, a fé trinitária, quem foi que me transmitiu? Né? Não foi um guru, né? Não foi um iluminado, né? Não foi um livro, não foi videocassete, não foi, né, internet, não, foram cristãos, né, que testemunharam e me transmitiram a fé como fé viva, né? E a transmitiram por causa da igreja. O que eu conheço de Cristo é a igreja. Eu espero que esse centenário nos ajude a cair na conta, né, de como a igreja é importante para a vida da gente, como cristão. De que eu não amaria Jesus Cristo se não fosse pela igreja. A igreja é a nossa mãe, foi a igreja que me gerou para a vida, né? Foi a igreja que me gerou como cristão, como filho de Deus. Lógico, não se substitui a Jesus Cristo e a Deus, nunca, né? Mas sem a igreja, o que eu conheceria de Cristo? Eu espero que esse centenário nos ajude a amar mais, né, a igreja. Ela está sendo um pouco, né, ou muito vilipendiada. Não é que a gente não deva criticar, né? Eu acho que a crítica, ela é boa, ela é necessária, né? Afinal de contas, somos pecadores, a gente precisa buscar, né, a conversão todo momento. A igreja precisa da reforma sempre, né? Mas esse desamor, né, essa desafeição à igreja é algo que me entristece muito. É algo que me faz sofrer bastante. Né? É um grande sofrimento. Né? Sofrimento que a gente causa por causa dos nossos pecados, né? Porque a gente mancha, né, com os nossos pecados a nossa mãe. A gente fere a igreja profundamente com os nossos pecados. Né? E, além disso, também uma campanha, né, muito agressiva contra a igreja. De grupos que se autodenominam salvadores da Igreja Católica. Né? Estas pessoas que não aceitam o Papa, não aceitam o magistério da igreja, criticam a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e criticam os bispos. Eles não têm amor à igreja. Além dos outros, né, que, lógico, são contrários aos católicos, tá bom, né? Mas é para mim um grande sofrimento tudo isso. Né? Eu espero que o centenário da Arquidiocese de Sorocaba nos ajude a amar mais a igreja de Sorocaba. Né? Ela tem uma história centenária, né, feita de
testemunho de heroísmo, de gente que deu a vida, né? E que nos legaram isso que nós temos hoje em dia. A gente não pode, não deve, né, subestimar isso, jogar isso na lata do lixo, como se nós estivéssemos começando hoje. Lógico que a gente tem que fazer também a nossa história. Também a gente vai querer transmitir às gerações futuras, né? Uma igreja de Sorocaba que seja luminosa no seu testemunho, que seja exemplar, né, na sua prática, né, nas suas ações. Queremos legar para as próximas gerações uma igreja de Sorocaba que dê orgulho às pessoas. Orgulho santo, não é só vaidade. Não, um orgulho de saber que nós somos a igreja de Sorocaba. Assim como a gente tem orgulho de ser da igreja de Sorocaba hoje, por causa de tantos outros que vieram antes de nós. Né? O meu grande desejo, né, nesse centenário não é só que Jesus Cristo seja mais amado. Isso, sem dúvida, isso a gente precisa repetir sempre. Mas uma coisa que a gente precisa repetir mais, porque falta, né, é que a gente ame mais a igreja de Sorocaba. Eu acho que tem muita gente, né, que não ama a igreja. Mas né? não é uma mistura, Dom Júlio, a pessoa tem uma fé, participa da igreja católica, vem, e de repente com essa rede social trazendo exato, mentiras, Facebook, vira a cabeça da pessoa. Exato. Esse magistério alternativo paralelo não ajuda. Né? Não ajuda, e pelo contrário, né, eu acho que a gente precisa combatê-lo, sim. Né? A gente precisa combatê-lo. Então, uma das coisas... E, infelizmente, eu sei, por conhecimento pessoal, que muita gente acredita nessas pessoas. Preferem acreditar nestes grupos que a gente não sabe de onde são, quem são e quais são seus objetivos. Ou melhor, a gente sabe, né? E não acreditam na gente. Não estou falando que tem que acreditar no Júlio, não. Mas precisa acreditar na igreja. Né? Eu já ouvi com esses ouvidos aqui, né, certas coisas que demonstram exatamente isso. Que eles preferem acreditar nesses grupos do que acreditar na igreja de Sorocaba. Não estou falando nem em mim, né? É a igreja de Sorocaba que viveu dessa maneira, testemunha desta maneira, pratica há 100 anos isto, né? E acha que ela precisa de ser salva dos comunistas. É isso aí. Tá bom? Falou e disse. o Dom Júlio, uma das coisas bonitas do centenário, eu acho que é a Fundação Dom Aguirre, que tem a Uniso, né? Que é uma maravilha, porque ela forma, ela educa... mas tem muitas pessoas que misturam as coisas e criticam nas redes sociais que, por ser da Fundação Dom Aguirre católica, que deveria cobrar menos a mensalidade, deveria dar mais bolsa de estudo, aquela coisa. E não imagina os custos que tem. Não, as bolsas de estudo são além daquilo que são exigidas. São muito além daquilo que é exigido. Né? Por força de lei. Nós temos, né, que estão submetidos a algumas exigências para poder ter o SEBAS. Tá. Né? E são exigências muito severas. Né? Mas nós oferecemos mais bolsas de gratuidade ou de desconto muito além daquilo que nos é exigido. Né? Lógico, as pessoas têm que pagar mensalidade. Tá bom, né? As pessoas pagam a mensalidade, né, para poder estudar, ou na Uniso ou no Colégio Dom Aguirre. Mas todo esse dinheiro vai para quem? É usado para que esse dinheiro das mensalidades? Não é para pagar a gasolina do Dom Júlio. Não é usado para pagar as côngruas dos padres. Não é usado para pagar pintura de igreja. Não é usado para pagar as taxas que as igrejas têm que pagar. Não é usado para pagar os funcionários da igreja. Não é usado para fazer compras para a igreja. Não tem um centavo dessa mensalidade que você paga para o colégio ou para a Uniso
que seja usado para a Igreja Católica. Fica tudo na própria Uniso e Colégio João Aguirre. Para quê? Para pagar os professores. Você quer ter bom professor? A gente precisa pagar bem o professor. Lógico que não é só o salário que vai fazer um bom professor. Mas um bom professor precisa ser bem remunerado. Ou não? Sim. Né? Tá certo. Ué, se você quer ter um bom professor, quer manter aquele bom professor... A empresa quer ter um bom profissional, ela paga um bom profissional. Os pais querem bons professores para os seus filhos, ou não? Sim. Ué, então o pagamento é para manter bons professores, para ter mais bons professores. Você quer ter ar-condicionado na Uniso. São 11, a conta é 11 milhões de reais para fazer ar-condicionado em todo o campus da Uniso. Da onde que vai vir esse dinheiro? Do governo federal? Não. Não vem do governo federal porque eles não nos ajudam. Vai vir da prefeitura? Muito menos, porque não nos ajudam. E nem tem obrigação de ajudar, não é obrigação deles. Vem da mensalidade, ué. O que está sendo feito? Economia. Fecha todas as torneirinhas para não ter muito gasto, para poder ter uma reserva, para poder investir isso no futuro. 11 milhões não é um dinheiro que a gente consegue de um ano para o outro. Sim. Não é? Certo? Então, todo o dinheiro da mensalidade vai ser... está sendo usado na própria fundação. Esse dinheiro da mensalidade sequer é usado para pagar os estudantes, os nossos seminaristas que estudam na Uniso. Nós pagamos a mensalidade integral. Certo? E a Uniso e o Colégio João Aguirre não são cabide de emprego para a igreja. Nós não colocamos nossos apadrinhados para trabalhar lá. Eles têm que passar por um processo seletivo, têm que passar por um processo de seleção, né, que tem critérios objetivos, porque a gente quer excelência no serviço que a gente presta. A gente poderia cobrar menos mensalidade? Sem dúvida. Podemos diminuir a mensalidade. Só que nós vamos sofrer com o pagamento de professores. Talvez a gente tenha que mandar embora alguns professores, não é? Talvez a gente não possa oferecer as mesmas estruturas. Por exemplo, nós vamos ter que parar de usar o ar-condicionado no Colégio Dom Aguirre. Está todo ele com ar-condicionado. Bom, a conta chega, né? Nós não vamos, temos que pagar. Pagar energia elétrica, pagar gás, que toca o ar-condicionado, tem que pagar energia elétrica, tem que pagar professor, tem que pagar funcionário, tem que pagar manutenção, tem que pagar os serviços de melhoria. Então, algumas coisas vão diminuir. Sim. Né? A mensalidade, gente, é um modo como as pessoas investem na própria instituição que vai ajudar os seus filhos. A Uniso não tem fins lucrativos. Não tem fins lucrativos. Ela tem que ter superávit para se manter. Mas ela é proibida de distribuir lucros. Se ela distribuir lucros, tem lá o curador de fundações que vem com razão. Aí ele vai vir com o martelo, né, para punir. Ué, porque é proibido distribuir lucros. Não é? E graças a Deus tem a vigilância, né? Nós contamos com a vigilância do curador de fundações, porque nos ajuda a nos manter na lei. Né? De usar todo o superávit na própria fundação. Por exemplo, 2 anos atrás, 3 anos atrás, foi construído todo um bloco ali na Uniso, da odontologia. Tem lá laboratórios de odontologia, com placas solares. Né? Ele é um prédio totalmente sustentável. Não é? De onde que veio o dinheiro? Foi o dinheiro das mensalidades. Tudo isso foi graças à contribuição das pessoas que pagam mensalidade. E se a gente dá mais bolsa do que é necessário, né, a gente cumpre com a nossa finalidade social.
Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque senão a gente acaba onerando muito os outros que pagam a mensalidade integral. Então a gente tem que ter este equilíbrio. Podemos dar bolsas, bolsa de estudo para os estudantes. Só, lógico, e nós fazemos isso com toda alegria e respeitando as condições para essas bolsas. Né? Mas essas bolsas também têm um custo para os outros que pagam mensalidade. Sim. Então a gente não pode exagerar também nas bolsas. Temos um equilíbrio na balança. Tem que ter o equilíbrio, porque senão a gente acaba onerando quem paga. Né? E a gente sabe que quem paga também tem suas limitações. Né? A gente precisa cuidar disso. Pegando só o último gancho assim, da educação dentro dessa conversa, desse bate-papo, uma das coisas que eu admiro muito na Arquidiocese é o curso de formação teológica e pastoral. Ela, por R$60 por mês, o leigo, ele tem direito a fazer um curso de 2 anos, né, de formação teológica e pastoral. O senhor é professor, o senhor dá aula lá também. E isso eu sinto assim que há uma abertura muito importante na área religiosa da Arquidiocese. Agora, como é que pode? Nem sempre tem alunos suficientes para esses cursos. Há classes lá que não conseguem. Como que as paróquias, os padres poderiam ajudar a divulgar esse curso para ter mais pessoas com cabeça pensante nos documentos da igreja, na história da igreja? Eu acho que tudo isso ajudaria, né, Dom Júlio? Sem dúvida. Não, a gente sempre divulga bastante, né? Até a DCE ajuda, né? Colocando banner, né? Nas paróquias, a gente manda pelas redes sociais, a gente fala nas paróquias. Eu acho que é importante que as paróquias divulguem cada vez mais este curso, né, de atualização teológico-pastoral para os leigos, né? Porque a Arquidiocese tem interesse? Não, eu acho que faz parte da ação evangelizadora da Arquidiocese de formar bem, né, os seus fiéis. Nós vivemos um contexto cultural em que a gente precisa pensar a fé. Tá? Fé e razão não são coisas contraditórias. Né? Para a gente crer, a gente precisa pensar. Né? E a formação teológica tem este objetivo. Né? Nós não vamos dar fé para ninguém. Né? A fé a gente recebe. Por dom de Deus, pela pregação, pelo testemunho. A fé a gente recebe pela igreja. Né? Agora, quem vai fazer esse curso não é para crer, é para ter fé. Não, já tem que ter fé. Né? Lógico que ele vai receber um instrumental para pensar a fé, com a razão. Não é? Certo? Porque não pensar a fé é o primeiro passo para estranhar a fé. E estranhar a fé é o primeiro passo para perder a fé. No mundo que a gente vive, a gente precisa dar razões da nossa fé. Ou seja, precisa pensar a fé. Esses dias atrás recebi um e-mail de uma mãe muito preocupada, porque encontrou lá no material de ensino religioso, né, a afirmação de que o relato do dilúvio universal do Gênesis é um mito. Como é que a gente vai responder a isso? Né? Lógico, depois eu tive que estudar, pesquisar coisas para poder responder para ela, né? Para responder qual é o significado disto, né? Como é que a gente responde, né, essas dificuldades. Porque, de fato, a gente começa a pessoa entra na faculdade, né? Aprendeu na catequese, né? Que Deus criou o homem e a mulher. Deus modelou Adão do barro. Depois tirou uma costela, fez Eva. Né? Chega na faculdade, ele vai se encontrar com a com a evolução de Darwin. Como é que ele vai fazer para fazer a síntese disto? Como é que E isso precisa da formação teológica. É necessário pensar a fé. Para que isso que a gente aprendeu na catequese está correto, que é a verdade, né? Possa também a gente possa estudar também o evolucionismo sem que isso seja uma negação daquilo que a gente acredita pela revelação, né? Aquilo que é o relato do Gênesis, não é? Então, para isso
que serve, né, a formação teológica. Não é só para isso também, né? Mas esse é um dos desafios, né, dos tempos de hoje. A gente precisa, tá bom, catequese, né, infantil, né, primeira comunhão, crisma, tá tudo bem, eu acho que é isso, né? A gente precisa transmitir aquilo que está na Bíblia. Mas depois de uma certa hora, a gente não pode mais só se contentar com aquilo que a gente aprendeu na catequese. A gente precisa também, né, estudar e se formar, né, na doutrina católica, de tal modo que a gente possa dialogar, né, com a ciência. Né? Dialogar, por exemplo, com a teoria com o evolucionismo. Não é? Como é que a gente vai explicar a origem do mundo, né? Quando se descobre, né, como que surgiu a vida no planeta? Quando surgiu? E aí a gente vai comparar isso com o relato bíblico. A gente precisa estudar, não é? Para isso serve também o curso de teologia e atualização, curso de atualização teológica pastoral. Lógico que não é só para isso. Nem tudo vai ser respondido, mas já é uma iniciação, já é um começo. Deixa eu entrar agora num assunto na reta final, né? Que nós colocamos assim como pano de fundo pela importância. Nós estamos há uma semana do Natal, né? E por uma providência divina, a liturgia da missa de domingo, que começou numa outra dimensão, hoje nós temos na passagem do Evangelho de Mateus, né? Quando fala que a origem de Jesus Cristo, né? Foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E eu fico imaginando aí, Natal para milhões de pessoas é estar correndo que nem louco nas lojas do comércio, comprando presente para presentear no dia 25 e tal. E existe aqueles que conseguem sentir no presépio de Jesus a presença de Deus que vem encarnado, né, como filho, numa jovem, numa moça que estava prometida em casamento e de repente se viu lá um anjo, né, falando para ela como nós. E toda essa liturgia de hoje vem coincidir assim com o primeiro dia do nosso podcast, do iPod, que nós falamos no começo lá, que tinha tudo a ver com a oração do Ângelus, e a liturgia de hoje fala bem isso mesmo, né? Que é o anjo falando em sonhos para José não se preocupar, e para Maria, aquela menina lá, que ela ia ficar grávida. E eu fico imaginando, há 2000 e poucos anos atrás, como é que era, né? A mulher se sentir grávida do Espírito Santo. Aquilo deve ter sido uma loucura na cabeça dela, essa encarnação. E como até hoje seria para muita gente, né? O que você falaria dessa passagem, né, dessa mensagem bonita de hoje, do Evangelho de Mateus de hoje, para que nós possamos entender o Natal de uma forma diferente? Não é simplesmente estar repetindo mais um ano de Natal, mais um ano como se fosse um aniversário de um filho da gente, né? É diferente, né? O Natal nos põe diante do próprio evento da salvação. Não é um aniversário. Aniversário é só a memória daquilo que já aconteceu no passado. Não, o Natal é a celebração do mistério do nascimento de Jesus. Ou seja, é o evento da salvação que se torna presente a nós, né? Ou nós nos tornamos presentes a este evento. Por isso que nós falamos de mistério. Mistério não no sentido de enigma, mistério no sentido de que é um evento, né, que se dá num ponto da história. É um evento histórico, mas como tal não ficou no passado, não foi engolido pelo passado, mas está sempre presente a nós, de modo especial, na celebração eucarística, na celebração da missa. Por isso que não dá para celebrar Natal sem missa, né? Acho que é uma coisa meio contraditória, né, para o católico, né, fazer a celebração do Natal sem missa, né? O Natal sem Jesus, sem o mistério, né, que se torna presente a nós a cada celebração.
o evangelho de hoje nos chama a atenção para um aspecto interessante. Não dá destaque a Nossa Senhora. Outras partes do evangelho vão dar destaque a Nossa Senhora. Este evangelho dá destaque a São José. E eu acho que é importante que os homens e as mulheres, né? Eu acho que isso é importante, essa questão da paternidade. Algo que está se perdendo hoje em dia. Né? Principalmente também com essas ideologias de gênero, né? Que não tem nada... Entendam bem, né? Não é que a gente vá perseguir, né, as pessoas que têm tendências homossexuais, mas dizer, né, que a diferença sexual é somente uma construção cultural, isso é um absurdo. Né? Infelizmente, só traz mais confusão do que ajuda. E o evangelho de hoje nos fala do pai de Jesus. Lógico, não é o pai biológico, mas é pai. E ele exerce a função de pai, porque acolhe Maria como sua esposa e dá um nome a Jesus. Né? E isso mediante um grande sacrifício, porque ele era um homem justo, tinha decidido despedir Maria em segredo. Por que ele tomou essa decisão? Podemos apontar 3 hipóteses. A hipótese da suspeita. Decidiu abandonar Maria porque ele suspeitava de adultério, porque já era adultério, porque mesmo sendo noivos, né, o noivado na época de Jesus era muito diferente. Eles já eram noivos, mas já eram considerados casados, ainda que não coabitassem. Então, primeira hipótese é a hipótese da suspeita. São José suspeitou do adultério de Maria. Eu acho isso também que não se aplica, porque ele era um homem justo. Né? Era um homem justo, conforme diz a Escritura. Segundo, né, ele, já que era um homem justo, ele seguiu a lei. Né? Se não é seu filho, ele, sendo justo, resolve repudiar, abandonar Maria, de uma maneira não pública, mas privada, porque quer preservar a vida de Maria. É uma possibilidade, mas eu acho que isso não leva em conta uma coisa importante, que José não suspeitava de Maria, sabia que não era o seu filho, e que Nossa Senhora deveria ter dito para José o que tinha acontecido. Não é? Aquilo que está no Evangelho de Lucas, né? O anjo, e que explica. Né? E se Nossa Senhora disse isso a José, por que ele tomou a decisão, sendo justo, de abandonar Maria? Porque ele percebe que o mistério que se realiza nela, né, é algo do qual ele foi deixado de fora. Então ele não vê, ele percebe que não é justo ele participar de algo que ele não foi chamado a tomar parte. E é exatamente nesse momento, então, que ele recebe em sonho a mensagem do anjo. José, filho de Davi, não tenhas medo. Medo. É importante essa palavra, medo, porque se trata do medo reverencial. Reconhece em Maria a ação de Deus. Por isso, o homem religioso teme Deus. Né? Por isso, o anjo diz assim, não tenhas medo. Ou seja, você não foi deixado de fora, você participa. Você está incluído, né, neste evento da salvação, que é o nascimento virginal de Jesus. Né? Reconhece que não é fruto dele. Tem grande reverência pela ação de Deus, porque Maria falou isso para ele. Né? E por isso ele decide abandonar Maria. Mas com o sonho, então, ele percebe, né, ele cai na conta de que ele é chamado a participar deste evento da salvação. Né? Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Por isso que ele fala, não tenhas medo. Né? Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome. Ele dá o nome. Ele exerce a função de pai, sim. Ele é pai em plenitude, ainda que não seja pai biológico. Ele recebe Maria como esposa e dá o nome a Jesus. Né? E esta paternidade que São José exerce é para nós sempre um exemplo. Né? Eu acho que é importante, né? Principalmente para os homens, né? Que são chamados a exercer uma paternidade, ainda que não biológica, uma paternidade espiritual. Né?
Ele é aquele que cuida da vida, é aquele que cuida da mãe do menino. Pode ler no Evangelho. Vai aparecer muitas vezes. Né? A mãe, José em relação à mãe e o menino. Essa é a função do pai. Né? A mãe e o menino. Cuidar da mãe e do menino. Tudo isso aconteceu mediante uma coisa importante. São José estava disposto a um grande sacrifício, que é renunciar a Maria. Se eu me coloco no lugar de José, né? Se eu tivesse uma noiva como Maria, claro que eu queria casar com ela. Quem quer perder esta maravilha que é Nossa Senhora, né? Ué, se eu fosse noiva de Nossa Senhora, a coisa mais dura da minha vida seria renunciar a me casar com ela. E ele estava disposto a fazer isso. E é interessante uma coisa, quando a gente está preparado para fazer um grande sacrifício, normalmente a gente se endurece, enrijece. Não é assim? Porque a gente tem que fazer um grande sacrifício. E o grande perigo do enrijecimento é não ouvir os outros. Não ouvir Deus. E mesmo assim o anjo encontra em José, ainda que disposto a um grande sacrifício, não encontra o seu coração fechado, não encontra enrijecido na sua decisão. Né? Isso eu acho admirável em São José. Né? Eu acho isso uma coisa exemplar. Né? Eu tenho medo também disso. Né? Às vezes eu sou obrigado a fazer grandes sacrifícios. E ao estar disposto a fazer grandes sacrifícios, eu posso me enrijecer. E é nessa hora que a gente tem que olhar para São José e pedir, não, ainda que eu esteja disposto a isto, que o coração não fique fechado. Né? Eu acho isso admirável em São José. E eu acho que é um exemplo para todos nós homens. Né? Quando a gente tem que fazer grandes sacrifícios, mas sem fechar o coração, sem enrijecer-se na sua decisão. Muito bom. Então, Dom Júlio, nós caminhamos, né, programamos aí o nosso horário do nosso podcast e estamos chegando ao final. Nós queremos, assim, o senhor vai celebrar a missa no Natal onde? Na catedral. Catedral? Tem que celebrar na catedral, né? Que horas que você vai celebrar? Então, dia 24 e 25. Que é a celebração da vigília, né? Começa às 20 horas. E no dia 25, às 10 horas. Então, a missa do dia, às 10 horas, no dia 25, e dia 24, às 20 horas. Uma das coisas que... E depois também uma outra coisa que eu queria chamar a atenção. Tá. O Natal, ele tem uma oitava, ou seja, 8 dias que se celebra o Natal. Tá. Não é repetição, é celebração do Natal ao longo de 8 dias, até o dia 1º de janeiro. Então, eu vou celebrar dias 26, 27, 28, 29, 30, sempre ao meio-dia na Catedral Metropolitana de Sorocaba. Então, vou celebrar a oitava do Natal. Né? Aqueles que quiserem, puderem, eu acho que seria sempre uma coisa muito boa, né? Poder, de fato, celebrar a oitava do Natal. E no dia 1º de janeiro, temos a famosa... Romaria de Aparecidinha, começando às 5 horas no santuário, indo para a Catedral Metropolitana de Sorocaba. Até lá eu espero que o meu médico tenha me liberado para fazer essa romaria. Então, encerrando o nosso podcast, eu queria agradecer ao senhor em especial, né? Nós não comentamos, mas deixamos para o final. O senhor abriu a porta agora para isso. O senhor que segunda-feira passada, há uma semana, estava passando por um procedimento cirúrgico da vesícula. E hoje está aqui no podcast depois de uma semana, dedicando assim essas horas para conversar conosco de uma forma muito gentil, muito amorosa, muito generosa. Então, agradecemos aí muito essa dedicação, coisa que não é qualquer um que faria isso não. O senhor fez isso por amor a Jesus, por amor a tudo isso que nós estamos fazendo em divulgar, né? Então, em nome da diretoria da DCE, da nossa presidente, a Regina, da Ana, a vice, do Paulo Guimarães, que é o nosso tesoureiro, do Francisco Pontes, o nosso secretário, do Fernando, né?
do Etevaldo, doutor Etevaldo também, que participa ativamente conosco, da Laura Carvajal, enfim, de toda a diretoria, e eu como as pessoas acho que, não sei se colocaram legenda ou não, mas Vanderlei Testa, que é o diretor de comunicação da ADCE, eu quero agradecer assim, imensamente de coração. Acho que foi um momento inesquecível, inclusive, para todos nós, ter esse primeiro podcast nesse dia tão importante. E para quem está assistindo, né, agora eu vou olhar meu olho lá para a câmera que está me vendo lá, falando para você, convidar você a participar da ADCE. A ADCE é a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, o núcleo de Sorocaba, tem no Brasil todo, e nós queremos convidá-lo a participar conosco da ADCE, sendo associado, conhecer um pouquinho mais da nossa vida, né, de associação. Nós estamos à sua disposição. O nosso e-mail é adcesorocaba@gmail.com, né? Você entra em contato e nós vamos responder você. E com o maior prazer, em 2024, nós teremos muitas atrações, muitos eventos, palestras, encontros, e o nosso podcast, o Pod 18, que todo dia 18 você terá a oportunidade também. Então venha participar conosco da ADCE. A ADCE é uma associação que tem em muitos estados do Brasil. Ela está presente no mundo também através da Uniapac e é uma entidade com raízes católicas, mas ela é aberta a lideranças de qualquer religião, a pessoas que queiram participar. Nós não somos centralizados só no católico, não. Nós estamos abertos à liderança para que venham somar conosco, né, as suas experiências. E então, agradecemos muito a sua participação. Nós temos também um sacerdote que Dom Júlio coloca conosco assim como nosso orientador, né? Para que ele acompanhe as atividades da ADCE. Então, o nosso muito obrigado pela sua atenção nesse podcast e esperamos vocês no próximo dia 18 de janeiro de 2024. Um abraço, até lá. Obrigado, Dom Júlio. Muito obrigado. Um abraço, Feliz Natal a todos.